Em pronunciamento em frente ao TSE, o senador Eduardo Girão explicou que o tribunal tornou-se o centro de uma grande polêmica. Girão disse: "Vim aqui para o TSE. É o centro de uma grande polêmica em nosso país. No momento em que precisamos de diálogo, percebemos instituições entrando sobre as outras, invadindo competências, articulando politicamente. Isso não é saudável. A gente precisa respeitar as regras." O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, que tem uma dotação orçamentária de quase 2 bilhões, foi à Câmara se reunir com lideranças partidárias e conseguiu, de alguma forma, influenciar. As lideranças partidárias tiraram membros que eram favoráveis e trocaram por outros que não têm tanta firmeza nesse posicionamento. Uma manobra ocorreu. Uma interferência. Isso não é saudável. Há todo um establishment lutando contra o voto auditável. O senador explicou que a proposta do voto auditável visa proporcionar lisura e transparência às eleições. Girão disse: "O voto auditável propicia, no mínimo, uma segurança, uma maior transparência nas apurações. São eleições, é o grande poder que o cidadão tem de transformação da sociedade, é o grande instrumento da democracia. O objetivo é de evolução, não de volta ao passado. É fake news quem diz que é volta ao voto manual. Tivemos audiências públicas em que especialistas confirmaram que as urnas são suscetíveis de fraudes. Não é legal essa interferência de uma instituição sobre a outra. Há uma militância, um ativismo judicial acontecendo em outros temas também." O senador também lamentou a condução da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. Girão afirmou: "O que a gente viu aqui na CPI foi a continuidade de um show de arbitrariedades de perseguição política. É isso que essa CPI se tornou. Um instrumento de perseguição a quem pensa diferente. Isso não é bom para a democracia." Ademais, o senador Eduardo Girão assestou às retaliações da cúpula da CPI, a servidora Mayra, bem como as violações de sigilos da imprensa independente. Se fala tanto em atos antidemocráticos, mas esquecem que a própria CPI dá o péssimo exemplo e faz atos antidemocráticos como esses. Outro sim, ele acrescentou: "A própria mídia nacional começou a descobrir o escândalo do Consórcio Nordeste, mas a CPI continua blindando." Assista. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro. Hoje, nesta quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021, eu saí ali rapidinho do Senado e vim aqui para o TSE para gravar esse vídeo para você. Aqui é o centro de uma grande polêmica hoje no nosso país. No momento que a gente precisa de diálogo, de pacificação, a gente percebe umas instituições entrando sobre as outras, invadindo competências, articulando politicamente, e isso não é saudável. A gente sabe que ideias divergentes fazem parte da democracia, mas a gente precisa respeitar as regras. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que tem uma dotação orçamentária, pouca gente sabe disso, de 1,8 bilhão do dinheiro do contribuinte, quase 2 bilhões de reais, foi à Câmara dos Deputados, poucas semanas atrás, se reunir com lideranças partidárias e de alguma forma conseguiu influenciar, porque as lideranças partidárias tiraram membros que estavam lá, que eram favoráveis ao voto, por outros que não têm tanta firmeza nesse posicionamento, Então, uma manobra que ocorreu, uma interferência, e isso não é saudável. A gente sabe que existe aí todo um establishment lutando contra o voto auditável, que assim propicia, pelos dados que a gente tem visto em debates que têm ocorrido, ouvindo um lado, ouvindo outro, propicia no mínimo uma maior segurança, uma maior transparência nas apurações. E são eleições, é o grande poder que o cidadão tem de transformação de uma sociedade, é o voto, é grande instrumento da democracia.
Então, por que isso tudo está acontecendo? Se é com o objetivo de evolução e não volta ao passado. É completa fake news quem diz que é volta ao voto manual. Não é isso. O processo é de aperfeiçoamento do sistema hoje, que já existe há 25 anos. Por que não? É a pergunta. Se é para deixar uma segurança maior para as pessoas, uma parcela importante da população, a gente não pode desconsiderar, por mais que tenha divergências com ela. E esse é um papel do parlamento. Nós estamos lá, senadores e deputados, para representar as diversas opiniões da população, diversos pensamentos, diversas ideologias, as minorias. E a gente tem uma parcela crescente da população que está nas ruas, nas feiras, nos mercados, falando, está na boca do povo, com dúvidas sobre o sistema hoje. Até porque se teve audiência pública na Câmara dos Deputados, principalmente, onde especialistas disseram que as urnas eletrônicas são suscetíveis a fraudes. Então, eu acho que se a gente pode aperfeiçoar, dar mais transparência e segurança, por que não fazer isso? Por que essa preocupação toda, essa polêmica toda com relação a isso? Eu acredito que isso vai dar tanto tranquilidade para quem está votando, para essa parcela crescente da população que está com dúvida. Não, vai dizer, ó, pronto, já fez, não tem o que discutir. Quanto para quem está sendo votado também. Então, eu acho que não é legal essa interferência política de uma instituição sobre a outra. Eu acho que deve deixar a coisa fluir. E é obrigação, inclusive hoje, moral, do Congresso Nacional deliberar sobre o assunto. Vai no voto. Vai no voto. Câmara dos Deputados está para ser votada a qualquer momento. E depois Senado Federal. Pronto, deixa o processo. Agora, interferir é complicado isso. Sabe? A gente vê uma militância acontecendo, um ativismo judicial muito grande acontecendo em outros temas também. E interessante como funciona essa coisa. Que é sobre drogas. E olha as coincidências dos personagens que estão aí. Então, você, povo brasileiro, de forma pacífica, de forma respeitosa, está fazendo a sua parte e deve continuar fazendo. Acompanhando. Se mobilize nas redes sociais, já foram para as ruas, precisam ser escutados. Se não tivesse pandemia, seria muito mais gente nas ruas, eu tenho certeza disso. Mas que a gente possa também continuar se mobilizando das formas que a gente pode, de forma respeitosa e pacífica, repito. Discordo do presidente da República, que ameaça a realização das eleições se não tiver um voto auditável. Mas isso não é correto. Mas a gente não pode também interferir. Um erro não justifica outro. Então, vamos continuar. Que Deus abençoe a nossa nação e que tenhamos evolução nas nossas eleições. Muita paz. Paz e bem, minha irmã, meu irmão do Brasil. Tem uma frase que eu gosto muito de um grande humanista e pacifista brasileiro chamado Chico Xavier, que ele diz o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Essa frase poderia ter, nesses 15 dias de recesso da CPI da pandemia, inspirado também os senadores numa reflexão. Eu acreditei nisso, mas o que a gente viu aqui na CCJ, que é a comissão que realiza as sessões da CPI, foi a continuidade de um show de arbitrariedades, de perseguição política. É isso que essa CPI, infelizmente, ela se tornou um instrumento de perseguição a quem pensa diferente. Isso não é bom para a democracia.
O que nós vimos ontem no reinício dos trabalhos foi até a possibilidade de quebra de sigilo de veículos de comunicação, que houve uma grita na sociedade nesses dias com a questão da Jovem Pan, que teve o requerimento do próprio relator pedindo para quebrar o sigilo bancário dessa emissora tradicional que tem feito um trabalho independente, ouvindo os dois lados, mas se recusando a adotar como goela abaixo, como quer a cúpula da CPI, a narrativa deles. Então, até a ABERT fez carta, Associação Brasileira de Emissora de Rádio e Televisão, vários outros organismos, e o relator, na hora da votação, tirou. Mas a gente já estava com o protesto pronto para fazer com relação a isso. Mas ele não tirou, por exemplo, e atropelou a votação para que, num pedido da Justiça, para que a doutora Mayra seja exonerada do Ministério da Saúde. Isso é uma retaliação clássica do presidente Omar Aziz, que a doutora Mayra entrou na Justiça contra vazamento de dados sigilosos, que são garantias de direitos individuais que não estão sendo respeitados pela CPI. Aí veio a questão do Brasil Paralelo também, que é outro organismo que é conservador, que elabora cursos muito bem produzidos e porque pensa diferente do establishment dessa CPI, está sendo perseguido e teve, mesmo com o meu voto contrário, com o pedido de destaque que eu fiz, mas teve ontem os sigilos violados bancários dessa empresa. É esse o momento que a gente está vivendo. Se fala tanto em atos antidemocráticos que acontecem por aí, mas se esquecem que a própria CPI dá o péssimo exemplo e faz atos democráticos, antidemocráticos como esses que eu acabei de citar. Mas eu acredito que o bom senso possa prevalecer. Eu acredito muito no ser humano, na capacidade de reflexão ao longo do caminho. A CPI tem mais 3 meses aí pela frente e as pessoas que ainda acompanham a CPI, porque muita gente nesse período de recesso disse para mim que não tem mais estômago, que estava adoecendo acompanhando isso pelo desrespeito com os depoentes, ameaça de prisão, agressividade entre os próprios senadores, e muitas pessoas deixaram de acompanhar. Mas os que ainda estão acompanhando e têm esperança de que a justiça possa ser para todos, de que possa ter um trabalho equilibrado, que se possa buscar toda a verdade. Eu apresentei ontem uma revista, Veja, da semana passada, que a própria mídia nacional já começou a descobrir o escândalo do consórcio do Nordeste. Mas a CPI continua blindando o consórcio do Nordeste. Tanto é que não colocou nos requerimentos nenhuma votação nesse sentido. A notícia boa é que eu cobrei novamente 2 vezes durante a sessão de ontem e o presidente ficou publicamente de colocar a convocação, que já foi aprovada, um requerimento meu, do ministro Wagner Rosário para, quem sabe, na próxima semana, como prioridade para ser ouvido. Ele que pode esclarecer situações da compra da Covaxin, da compra que não foi concluída, mas das negociações da Covaxin, e também os escândalos dos estados e municípios que receberam bilhões do governo federal, e a Polícia Federal está aí para mostrar que sobraram escândalos com esse dinheiro. Então, nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho com muita serenidade, equilíbrio, pelo bem do Brasil. É isso que a gente precisa pensar. Responsabilidade com a nação. Muita paz, que Deus abençoe você e sua família.